Olá, muito bem-vindo ao nosso Conexão ND muito especial dessa quarta-feira, porque você sabe, Dia das Mães está chegando aí, né? Próximo domingo. E claro que a gente queria trazer uma história que pudesse tocar um pouco o coração de vocês, ainda mais agora, né? Essa hora da noite que a gente vai dormir, a gente quer ter uma inspiração, né? Para a gente poder, pelo menos, tirar alguma lição de vida que possa nos ajudar, para que a gente possa aprender sobre o que é essencial para a nossa vida. Então a gente está trazendo aqui hoje uma mãe que é muito especial porque ela aprendeu a duras penas o que é esse sentido da vida, né? E muitos de nós às vezes procura. Afinal de contas, por que eu estou aqui? Qual é a minha missão? E por que eu tenho que ser mãe? Mas ser mãe pode ser muito duro, pode ser muito complicado. Imagina só você ter um filho antes do prazo e descobrir que depois de um ano, mais ou menos depois de 2 anos, que esse filho começou a parar de falar. E ele já falava alguma coisa. E depois ainda começa a não conseguir mais andar. Olha só essas imagens que a gente vai mostrar para você agora. Essa imagem aí, ó, é do Otto. Esse menino, que na época tinha 2 aninhos de idade, quando a mãe identificou um problema, uma doença degenerativa, que aí fez com que ela se dedicasse praticamente em tempo integral para cuidar desse filho, que até hoje não descobriram o porquê dessa doença. E a gente está recebendo aqui, então, a mãe do Otto, que é a Balbina Einsfeld. Tudo bem, Balbina? Como é que você está? Obrigado por ter vindo. O prazer é meu, gratidão. Nossa, o prazer, a gratidão é nossa. E esse, então, é o Otto. Esse é o Otto. Agora, tem uma questão que a gente já conversou um pouquinho antes, dessa sua dedicação com ele e tal. Os médicos, na época, falavam que ele ia chegar nessa idade, que hoje ele está com quantos anos? 9. 9 anos. Faz 10 esse ano. Vai fazer 10 já. Uhum. E aí, com 2 aninhos, qual foi o diagnóstico? O que os médicos falaram para você? Que não havia um diagnóstico, que era uma doença degenerativa, como ele parou de falar, depois parou de caminhar, ele já estava parando de deglutir, e então ele não chegaria aos 6 anos de idade. Caramba! E ele já está com 9 e vai fazer 10. Uhum. E está melhorando a cada dia? E está melhorando. Puxa vida! Mas olha, eu acho que o que o pessoal de casa vai entender melhor, por que a gente resolveu trazer você aqui, por que você é uma mãe tão especial, né? E eu quero que o pessoal de casa entenda isso, que é realmente uma mãe especial, porque você passou por várias situações complicadas. Me conta um pouquinho do início, quando você começou a tomar conta do seu tio, porque o seu tio teve o diagnóstico de Alzheimer. Isso. Isso quando? Quando é que foi? Eu assumi a curatela do meu tio em 2006. E por que você assumiu todos os cuidados do seu tio? Ele não tinha parentes, não tinha filhos? Ele não era casado, ele não tinha filhos. Uhum. E eu era a pessoa da família que fazia biomedicina. Ah, entendi. Então você era especialista nisso. E gostava muito de cuidar das pessoas. Então eles viram que você era boa nisso, resolveu cuidar. Mas aí me passaram a parte da administração também, né? Porque ele era empresário. Uhum. Puxa, e o que aconteceu? Você tomou conta das empresas dele? Aí eu fui fazer um MBA para poder me tornar gestora. Sim. E poder aprender a administrar. E aí eu assumi as empresas e os cuidados com ele. Caramba, os cuidados do tio e a empresa. E você não dormia, né? Praticamente. Pra quê? Quantas horas você trabalhava por dia? 19, 18. 19 horas. É. Mas chegou um momento que o seu tio, claro, a doença acabou sendo degenerativa, avançou muito, ele faleceu? Em 2015. Em 2015. O que aconteceu depois disso? Que aí a tua história de luta mesmo começou, né? Então, em 2015 o tio partiu e deu espaço para que eu pudesse me dedicar ao Otto. Entendi. Parece que foi feito assim, especialmente, porque aí foi quando o Otto parou de falar. Ah, entendi. Só que antes ainda do seu tio falecer, acho que já uns 2 anos antes, o que aconteceu com o seu marido? Eu reencontrei um namorado da minha adolescência e a gente resolveu continuar da onde a gente tinha parado. Ah, porque você já se conheceu antes, tal. Eu já tinha namorado. Se reencontraram. E aí ele disse, não vou começar tudo de novo, a gente vai continuar da onde a gente parou. E aí já botou aliança no meu dedo e aí eu engravidei. Nossa. 2 meses depois da gente ter se reencontrado. E aí ele morava em São Paulo, eu morava aqui. Aonde a gente vai morar? São Paulo, Floripa,
como que vai ser? Aí eu descobri que estava grávida. Aí mesmo que a gente ficava, onde a gente vai morar? Lá, aqui, como é que vai E ser? você é empresária, administrando os negócios do tio e cuidando do tio. Duas empresas, Duas empresas. uma como diretora, outra membro do conselho. E cuidando da parte dele, né? De cuidados, fraldas, remédios. Ele estava numa casa geriátrica, mas a parte de gerir a estadia dele ali era comigo. Caramba. E aí... Você ainda encontrou tempo para namorar, né? Ainda tinha o tempo para... Então, ainda bem que ele não quis começar tudo, né? Não Claro, tinha que começar senão ia tudo. demorar mais. Não, aí não ia dar tempo. Entendi. E ele morava longe, Sim. né? Então estava ótimo, estava bom. Entendi. E aí, em outubro, ele me disse, em dezembro eu vou passar o Natal com a mãe e eu já vou pedir a transferência para Florianópolis, e aí eu passo o Natal com a mãe. O Otto era para vir dia 5 de janeiro. Ah, tá. Aí De ele 2013, 13. certo. Aí ele, de 2014. Ah, tá, para 2014, certo. Aí- Janeiro de 2014, mas isso era 2013. 13. Dezembro. Aí ele me disse, dezembro eu vou passar o Natal com a mãe, aí eu venho, passo o Réveillon contigo e a gente já fica para o nascimento do Otto e a gente já faz a transferência do trabalho. Eu precisava casar para conseguir a transferência. Aí a gente já faz o registro e aí a gente já fica em Florianópolis, então. E aí ele faleceu dia 17 de dezembro. Caramba, De ele mal faleceu súbito. de mal súbito. Quer dizer, não acordou. Não acordou. E aí, o impacto dessa notícia para você? A notícia ninguém queria me dar. E aí simplesmente meu namorado sumiu. Nossa. E aí eu achei que ele tinha outra, que ele tinha fugido. E aí eu comecei a ficar nervosa. Aí eu tive pré-eclâmpsia. E aí o Nossa. Otto veio 2 semanas antes, porque eu fiquei nervosa. Aham. E aí quando me deram a notícia, eu não acreditava. Eu dizia, não é possível. Agora que a gente se reencontrou, como? Caramba. E agora que vão ter um filho juntos? Aí eu briguei bastante com ele. Nossa. Muito. Mesmo ele já não estando mais aqui. Falei, como assim? Você vem, você reaparece, me deixa grávida e vai embora? Assim. E aí depois, você teve o menino já com 2 semanas de antecedência. De antecedência, na noite de na véspera de Natal, Dia 24. dia 24. Ressignificou meu Natal também. Entendi. Porque você lutava por isso, né? Eu queria muito. Um Natal em família. Porque a minha família não é muito de fazer essas festas tradicionais. Entendi. E aí eu agora tenho um significado para realmente comemorar o dia 24. Bom, aí você perdeu o seu marido, depois o seu tio faleceu também. Logo depois que o tio faleceu, o que você descobriu? O Otto parou de falar. Aí ele parou de falar. Da noite para o dia. Uma manhã ele acordou, ele já falava banana, e aí ele apontou. E aí eu falei, não, se você não falar, você não vai ganhar. E aí ele disse, ele chorou, e eu via que ele tentava, e mais nervoso ele ficava porque não saía a palavra. E eu falei, que estranho, né? E a água, ele pedia já, e aí eu falava, e ele só me apontando. Eu falei, não, filho, fala o que você quer, né? Aí levei numa psicóloga, daí ela me disse... Mas ele balbuciou na hora, né? Ele fez um movimento De tentar falar. de tentar falar. E ali é que você percebeu que ele não estava conseguindo falar. Que não era que ele não queria. Ele não estava conseguindo. Aí leva ao médico, aí o médico, é porque tem amidalite, é porque tem não sei o quê. Aí leva ao psicólogo, é porque ele é filho de mãe solteira, então ele é muito mimado, então ele não Nossa, quer. chegaram a dizer isso para você Na ainda. minha cara. Caramba. É porque põe Isso na aqui em escola. Florianópolis? Sim. Põe na escola que resolve. Foi o que Aí me você botou disseram. na escola. Aí eu botei na escola em pleno mês de novembro. Porque foi em outubro que ele parou de falar, em mês de novembro eu falei, não, preciso que ele venha para a escola para resolver um problema de comportamento. Sim. Na escola, a professora olhou para mim e disse, você percebe que ele treme a cabecinha? Não, jamais, porque eu não queria enxergar, né? E assim, se passou um ano, ele corria, ele caminhava, e ele só tinha deixado de falar. Ah, não, claro, meio ano. Porque aí a professora me disse, você já pensou em procurar um neurologista? Só para descartar. Se não for, se for comportamental, a gente dá um jeito, mas só para descartar. Falei, então tá. Sim. Aí eu procurei o neurologista do meu tio, para adulto. Eu falei, eu vou procurar o doutor Luciano, porque não vai ser nada. E era.
Aí, nos exames de imagem, veio a atrofia cerebelar. E o cerebelo, na verdade, no cérebro, é responsável pela parte motora, equilíbrio, coordenação fina e a fala. E a fala também. Ou seja, era uma atrofia cerebelar. Isso. Mas o porquê disso... Até hoje. Até hoje não sabem dizer. Como é que surgiu? Porque, na verdade, o cerebelo parece que ele murcha, né? Ele sumiu. Você olha na imagem, no exame de imagem, o cerebelo ele é mais ou menos assim. E aí ele simplesmente evoluiu. Ele sumiu. Agora está desse tamanho. E aqui no meio tem o tal do vermes cerebelar, que é onde os médicos afirmam que era daqui que viria essa degeneração. Que como estava sumindo esse vermes também, então a partir daqui não teria muitas esperanças ou expectativas, porque seria uma coisa que iria tomar toda a parte cerebral dele. Caramba! Daí para diante, como é que ficou a tua vida? Porque eu imagino que você teve que largar tudo. Aí, quando ele nasceu, eu já tinha largado a diretoria. Certo. Porque aí eu não tinha como estar lá, e diretoria você está no fronte de batalha, eu digo, né? Aí eu só era sócia de uma empresa e ainda estava no conselho de administração da outra. Quando começou isso tudo com o Otto, aí eu pedi também para sair do conselho de administração da outra e vendi minhas ações. Tanto de uma quanto da outra. Você ficou com esse patrimônio para viver com esse patrimônio. Daria para viver. Daria para viver o resto da vida. Até os 50 anos dele, fazendo um bom planejamento. Olha que beleza. Porque você conseguiu uma vida muito confortável, né? Muito. Na época. Fruto desse trabalho. Sim. Dos três, né? Porque tinha a curatela. Tinha a curatela também do tio. Entendi. Que tinha o salário. Agora, você era o tipo de pessoa que batalhava mesmo, trabalhava, era workaholic, queria ser a melhor empresária que você pudesse? Óbvio. E, na verdade, uma das brigas é porque eu queria que a nossa empresa abrisse capital. Ela é uma SA, mas eu queria que ela abrisse capital, eu queria poder exportar, eu já queria fazer negócios no exterior e eu queria ser... o ramo é um ramo ainda muito, muito dominado por homens. Sim. Então, era eu no conselho de administração com 6 homens e aí eu queria poder mostrar o quanto uma mulher pode estar à frente, o quanto uma mulher... Que você tinha capacidade, né? Pode, aliás, é a tua camiseta aí, ó. Mãe atípica e anticapacitista e braba. E braba. E muito braba. Tem muito a ver contigo essa camiseta. Sou eu. É você mesmo. Sou eu. Entendi. Agora, claro, como é que ficou o teu dia a dia, então, depois que você largou as empresas, porque você precisava cuidar dele o dia inteiro, suponho? Aí eu estava, na época, fazendo a pós-graduação em medicina ayurvédica. Você conseguia ainda estudar? E aí, aos finais de semana, o meu pai ficava com ele para que eu pudesse fazer a pós. Olha só. Porque ele ainda caminhava, ele ainda comia normalmente, então aí o meu pai ficava com ele e para eu terminar de fazer essa pós. Mas você chegou a levar o teu filho para outros países para tentar fazer um tratamento mais avançado? Como é que foi? Então, era onde... Aí eu fui fazer a medicina ayurvédica. O que é a medicina ayurvédica? É isso? Ayurvédica. É difícil, né? Ayurvédica. Isso. Que é? Ayur é a medicina védica da vida. A medicina ayurvédica é o berço de toda a medicina que nós temos hoje. Tem mais de 5.000 anos, a medicina que nasceu na Índia. E é onde eles não tratam o sintoma. A gente trata o indivíduo. Não existe doença. A doença é apenas a repercussão de algum desequilíbrio que existe. Entendi. E aí eu já queria isso para mim, né? Para eu poder me trabalhar. E aí procurei os médicos aqui, Florianópolis. Nada. Nem quiseram sequer pesquisar a respeito. Vamos para São Paulo. Hospital das Clínicas. Hospital da Universidade Federal de São Paulo. Viramos o menino do avesso. Todos os exames possíveis? E impossíveis. Puxa. 2 exomas. O que é o exoma? Existe um teste genético, onde ele avalia o gene. O exoma, ele pega as partezinhas do gene. Para identificar mesmo a origem daquilo. Isso. Ele pega cada partezinha, porque às vezes no cariótipo, por exemplo, ele pega o gene inteiro, que é um xizinho. Ele pega aquele X. No exoma, ele pega as partezinhas desse X, para saber se há alguma coisa errada nessas partezinhas. E não tinha? Nada. Caramba!
Mistério completo. Vamos para a Áustria. Foram para a Áustria. Porque a Áustria tem uma placa de doenças autoimunes maior, uma das maiores que existe, para testar doenças autoimunes. E aí fomos para lá, líquor, sangue. Eram 30 tubos de sangue por dia dessa criança, 20, eu confesso, era eletromiografia, que são exames que dão choques para ver se ele tem reflexo muscular. E ele sempre tranquilo assim, como ele está agora? Sempre. Puxa, porque ele está aqui, ele está tranquilo, quietinho, Sempre. sem problema nenhum. Ele é muito parceiro. Eu imagino. Muito. E aí, depois disso, Nada. foram para os Estados Unidos? Aí fomos para os Estados Unidos. E aí, nada. Nada também. Não. E o que eu ouço muito dos médicos é, ele é um só. Eu não tenho por que eu me dedicar a estudar um caso. Aí eles me falam sempre, daqui 5 anos, volta, refaz o exoma, refaz os exames. Caso já exista alguém em outro lugar do mundo com os mesmos sintomas, aí pode ser que alguém se interesse em estudar. Nossa. Então também não resolveu muito. Não. E aí, qual foi a tua atitude? Eu fui estudar Você sozinha foi estudar para tentar fazer um tratamento para ele. para ele. E foi onde você decidiu ir para a Índia. Aí, terminando a pós, o pessoal que faz a medicina ayurvédica aqui, existe um hospital em Coimbatore, na Índia, que faz o estágio dessas pessoas. E eu iria fazer o estágio lá. Aí eu conversei com a minha professora, conversei com os médicos lá, e eles não aceitavam crianças no hospital. Aí eu mandei foto, vídeo dele, e aí os médicos disseram, ok, traz. Traga ele. Traz, mas, e eles disseram, o quanto antes, porque a gente não sabe quanto tempo ele ainda tem. Nossa, aí você ficou mais apavorado ainda, imagina, né? Fiz o passaporte em 1 semana. Nossa, em 1 semana? Nossa, eu toquei o terror na Polícia Federal, visto, tudo. E ele não pode tomar vacina, daí tinha a história da vacina da febre amarela. Sim, que era obrigatória, né, para você entrar em outro país. Aí corre atrás de certificado, de atestado, tudo a gente resolveu em 2 semanas. E eu fui para a Índia, sozinha. Sozinha? Com ele. E aí te falaram, claro, nossa, você vai para lá sozinha? Como assim? Louca. Louca. Mas mesmo assim você se deu bem e não aconteceu nada demais? Nada. Nada. E como é que foi? Chegando lá na Índia, disseram que a gente seria roubado, sequestrado, estuprado, nananana. Quando eu cheguei em Dubai, já comecei a ver como é que realmente funciona o ser humano. Eles me perguntavam, a primeira coisa é, onde está o teu marido? E aí eles me perguntavam se eu tinha sido jogada ao vento. Porque lá o homem que se separa, e aí eles não podem falar com mulheres divorciadas. Mas quando eu dizia que eu era viúva, todas as pessoas me ajudaram. Todas. Todas. Eu não posso falar mal de ninguém, de nada, porque desde o servente às camareiras, todas me ajudavam. Carregar, porque eu estava com uma mala cada mão, o Otto no sling e uma mochila atrás. Porque ele ainda tinha 2 anos, né? 2 aninhos. Era pequenininho ainda. Isso. Aí ele ia no sling. Agora, lá mesmo, o que os médicos falaram? Os médicos mais alternativos, imagino, né? Como é que seria? Eles têm... o indiano, eles são diferentes. Eles têm uma visão diferente da vida, uma visão diferente da morte e uma visão diferente de como levar a vida e do quão importante ou não importante é o bem material. E aí eu cheguei, tinha uma junta médica, um monte de médico aqui assim, e tinha um médico na frente com uma paz no semblante. O Otto ainda caminhava, então o Otto pela sala, e eu só chorava. Imagino. Desesperada. Meu filho vai morrer, meu filho vai morrer, e não tem muito tempo de vida, e eu quero salvar meu filho, e eu preciso salvar meu filho, e o que eu posso fazer? O médico, com aquela paz dele, olhou para mim e falou, você também vai morrer. Eu também vou. E cada ser humano tem um tempo aqui na Terra. E ninguém tem como prever a hora dessa partida. Aí eu falei, mas os médicos disseram que ele vai morrer. Aí ele falou, qual o diagnóstico? Eu falei, não tem. Aí ele, bonito, vocês ocidentais brincando de Deus. Se nem diagnóstico tem, como é que pode dar um prognóstico? E esse tempo que você está aqui chorando comigo, assim, para mim, esse tempo que você está aqui chorando comigo, você devia estar lá com seu filho, aproveitando.
cada minuto, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter com a pessoa que está próxima da gente. Nem você, nem ninguém. Ou seja, o tratamento não era para ele. Claro que não. Porque ali foi como se eu tivesse tomado um pontapé no peito e eu falei, uau, ok, a partir de hoje, nunca mais eu vou reclamar. E nunca mais eu vou perder um minuto que seja sem aproveitar com o Otto. Jamais. Porque eu não sei quanto tempo eu vou ter com ele, então o tempo que tiver vai ser o melhor que a gente puder fazer. E eu não me permito mais reclamar da vida. Porque ali nas empresas, quando eu estava nas empresas, ai, como o mundo era difícil. Nossa, ai, o ser humano é difícil. Ai, porque é complicado fazer isso. Ai, como é difícil. Nossa, da caipirinha eu fazia um limão. Quer dizer que você encontrou lá, quer dizer, você não encontrou o tratamento ideal, né? Pro Físico, Otto? talvez, para o Otto. Claro que não. Era para mim. O tratamento era para você. Totalmente. Mas totalmente. Então, assim, eu quero dar um tempinho agora, nós temos que ir para o intervalo, mas daqui a pouquinho eu vou querer saber da tua rotina diária com ele. Como é que você faz para mantê-lo mais saudável a cada dia? E a lição que você aprendeu com tudo isso, tá bom? Combinado. E como é que foi lá também na Índia? Estou curioso para saber disso. Não sai daí que o nosso Conexão muito especial em relação aos Dia das Mães volta já já. Nosso Conexão ND de hoje, dessa quarta-feira, é muito especial para o Dia das Mães, né? A gente quer homenagear você, que é mãe, que sempre nos acompanha aqui, e com uma história belíssima da Balbina Einsfield, que é mãe do Otto, esse meninão que já vai fazer 10 anos agora, ele que teve uma doença degenerativa quando tinha 2 aninhos de idade só, né? A gente está aqui contando toda essa história, e a Balbina acabou virando um exemplo, né? Uma inspiração para muitas mães, porque você teve que deixar uma carreira de lado, uma carreira de empresária, que faturava muito, que tinha uma vida extremamente confortável, né? Mas, de repente, teu mundo virou de cabeças para o ar, você teve que ir para a Índia para buscar um tratamento para o seu filho, mas lá você descobriu que o tratamento era mais para você. Porque você antes vivia uma vida como, hein? Como é que você diria a sua vida antes e depois da tua viagem para a Índia? A minha vida antes era em busca de um sucesso e de bens materiais. Eu queria poder ter a segurança de ter, como eu era sozinha, eu queria poder dizer, eu me banco, eu dou conta, além de poder mostrar que uma mulher pode ser uma grande diretora de uma grande empresa. Sim, você Era estava isso. se superando e querendo superar também todos os obstáculos que tinham na vida, né? Sim, sem me alimentar, sem dormir, Caramba, era um dia a dia corrido demais. muito. Muito acelerado. Sim, capotei o carro. Nossa, você chegou a capotar o carro também? Sim, porque são empresas em lugares diferentes no interior. Então eu viajava muito, a semana inteira, e aí corria de uma empresa para outra de carro, sozinha. Caramba! Sim. Agora aqui durante o intervalo ele quis ir pro seu colo, né? É, Ele ficou carente, eu acho, do eu teu acho que colo. deu saudade da mãe. Saudade da mãe, ficou muito tempo ali, né? Eu Na poltrona acho, sozinho. eu acho. Aliás, aqui nos bastidores, né, na hora do intervalo, ele ganhou um presente ali da cobra venenosa, De quem que é a Judite Veneno, da você Hora ganhou? da Venenosa, da NDTV, né? Nossa, e ganhou essa você- pulseirinha, é isso? Mostra. E ele ficou todo orgulhoso, né? Você não ganhou uma pulseira? A pulseirinha, olha só a pulseirinha que bonita. Ele Ele ganhou. Ah, agora esse é agora você, ele tá, né? Agora ele tá mostrando, com orgulho. É a pulseirinha do autismo, O né, pessoal aqui Vini? todo gostou dele, né? Que o pessoal aqui nos bastidores e tal, Ah, estavam ele é- gravando, aí também viram ele aqui, resolveram dar um presente para ele também, né? O Otto, Que bacana. o Otto é assim, onde ele chega, ele conquista porque ele é simpático, ele é tranquilo, né? Aliás, tem uma história muito bacana que você me contou também já, de um paciente que estava lá na Índia, nesse hospital, enfim, Sim. e ele falou uma coisa muito importante para vocês em relação ao Otto, né? O que aconteceu com esse paciente lá? Sim, ele estava internado por conta de estresse.
E aí ele não gostava de criança. E ele tem um filho e uma filha. E o filho, na época, devia ter uns 10 anos. E aí ele não queria, e o Otto ainda caminhava na época, ele acordava e saía reto para o quarto desta pessoa que não queria contato. Não queria criança perto. De jeito nenhum. E ele ia reto, todos os dias. Caramba! Ao final de uns 20 dias, era ele quem passava no meu quarto para pegar o Otto para sair para caminhar. Detalhe. Sem falar em nada, né? Porque ele falava inglês e maleualão, o Otto falava português. Então, os dois saíam quietinhos, davam a sua caminhada e voltavam. E aí, ele recebeu alta e foi embora. E aí, e ele perguntou quando era o aniversário do Otto. E eu falei que era em dezembro, dia 24. E ele pegou a família, dirigiu 6 horas de viagem com a família, comprou bolo pra gente e levou para o aniversário do Otto. E a mulher dele veio me agradecer, dizendo que a cura dele foi a responsabilidade, foi o Otto. Porque ele mudou o comportamento dele com o filho. Puxa, ele tinha um filho com quem ele não se dava muito bem. Não. E aí ele fala que, ela me disse que ele mudou o comportamento com o filho a partir do relacionamento que eles estabeleceram. E isso foi uma coisa deles, assim. Que bonito, hein? Foi. Ou e seja, até hoje... Otto, até hoje? Até hoje. Ele escreve, ele pergunta como está o Otto, pede foto, até hoje. Que maravilhoso isso. Foi uma história linda. E aí, depois de lá, de tantos tratamentos, idas e vindas e tal, você acabou voltando para cá. E, claro, hoje você tem uma rotina bastante intensa com ele, né? Sim. Nós vamos dar uma olhada aqui agora, então, nessas imagens que até a gente já começou a mostrar algumas. Que você acorda, a primeira coisa que você faz é o quê? A primeira coisa que eu faço é a minha meditação. Ah, você faz uma meditação. Faço a minha meditação. Mas é você que dá banho nele também, né? Então, aí depois que eu fiz as minhas coisas, aí eu acordo ele, e aí ele vai para o banho, aí eu faço a massagem nele com óleos. Aprendi na medicina ayurvédica. Então, todos os dias a gente solta o corpinho dele. Porque às vezes ele sofre de quê? Ataxia, né? Isso. Ataxia o que é? Tremor. É o tremor. O corpo dele treme muito o tempo inteiro. E as massagens que você faz com esse óleo ajudam a soltar? Vai deixando mais tranquilo. Ele vai ficando mais tranquilo e aí solta, porque ele treme e aí ele prende. Então ele fica mais soltinho pro dia que está vindo. Olha só. Então, essa dedicação que você tem, esse contato diário, porque você faz isso todos os dias, né? Todos os você não dias. delega para ninguém. Não. É você que faz. Sou eu. E logo depois disso, quer dizer, você está ali, ó, fazendo agora o shake, que é uma alimentação especial que você faz. Que alimentação é essa? Aí o Otto parou de deglutir. E aí me disseram que ele teria, no hospital, disseram que ele ia colocar a sonda para se alimentar direto pela sonda. E eu falei que não, que eu só concordo com a sonda no momento que ele tiver... no momento não. Se ele estivesse aspirando, se estivesse indo comida para o pulmão. Não é o caso, ele só não consegue coordenar a mastigação. Aí eu fui fazer um curso para doenças neurológicas, curso de alimentação para doenças neurológicas e mais um curso de alimentação ayurvédica. Eu já tinha feito na pós, mas aí eu fiz outro só baseado em alimentação. Caramba! E suplementação. Como ele não tem um aporte da comida, aí a gente faz toda uma suplementação, que era o que tinha no vídeo. Porque ele não come ainda sólidos, né? Porque ele ainda tem problema para deglutir. Para mastigar. Para mastigar. Para deglutir, ele deglute bem. Ele deglute bem, só a mastigação que não dá. Ele não coordena. E aí, então, eu vou inventando, eu faço para ele uma dieta cetogênica, não estritamente, né? Sim. Mas sigo essa linha que é para ele tirar a energia da gordura boa. Certo. Então, sopa de ossos, sopa de tutano. Ai, Babi, porque a medicina ayurvédica é vegetariana. Lê do engano. Não, eles não comem a carne de gado, mas carne de porco. E eles receitaram cérebro de carneiro. Caramba, cérebro de carneiro, nunca ouvi falar disso. Aí é muito difícil achar aqui. Aqui, imagino. Você trouxe muito suplemento também de fora? Trago. Ah, você sempre traz também. Trago. Agora, depois de tudo isso, quer dizer, a gente viu ali você dando banho nele, você dá comida para ele, você está sempre com ele, o tempo inteiro. Aí, à tarde, ele vai para o colégio ou de manhã? De manhã. Tem uma parte do colégio que ele vai, ele fica lá. Ele fica de manhã. E
É um colégio especial, não? Não, é um colégio tradicional. né? Tradicional. Aham. Mas ele necessita de uma assistente para ficar com ele. Entendi. E nem sempre a gente consegue ter uma boa assistente. Agora nós estamos com uma maravilhosa. Ah, que bom. E aí a gente percebe que a diferença... Antes eu achava que era o colégio. Hoje eu vejo que vai muito das pessoas. Claro. Agora sim, ó, depois que você perdeu o seu marido, você perdeu o seu tio, você perdeu a sua profissão, todo o seu ganha-pão, a sua renda e tal, mas você juntou o patrimônio. De repente, até isso você perdeu? Como é que foi isso? Desde que tudo isso começou com o Otto, antes, na biomedicina, eu fiz especialização em biologia molecular, genética, Sim. sem nem ter ele ainda. Olha só. Então eu comecei, e quando os médicos desistiram dele, quem foi estudar fui eu. Então eu comecei a estudar muito, a ler vários artigos e todos os dias eu estou em busca ainda. Me sobrava pouco tempo para administrar, e aí tem toda a parte... como é que se diz assim, a parte do dia a dia, né, que vocês viram, que é o banho, que é a alimentação, que eu não faço nada congelado, eu não faço nada comprado fora, então é tudo fresco, é tudo feito na hora. Eu precisava de ajuda de alguém para me ajudar a administrar o patrimônio que eu havia vendido as ações lá atrás. Sim. E aí eu confiava muito numa pessoa, muito. Eu tinha essa pessoa como... uma pessoa... É o braço direito, esquerdo, tudo. Entendi. E eu admirava como gestora, eu admirava como profissional. Eu falava, nossa... Confiava cegamente. 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 Entendi. Cegamente. E aí eu disse, olha, como você entende de mercado financeiro, toma este montante e faz aquilo que você achar melhor. E a pessoa fez. Pegou para ela. Transferiu tudo para ela. Eram alguns milhões de reais. Alguns milhões. Sim. Quer dizer, essa pessoa ficou praticamente rica da hora para outra, levou e você nunca mais teve notícia dela? Tenho. Continua mostrando o quanto ela é poderosa, o quanto ela é E com advogado, tudo você não conseguiu reaver esse dinheiro? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Mas eu acredito, porque Jesus não desampara viúvas nem órfãos. Olha só. Então, esse dinheiro vai voltar. E hoje você vive com o quê? Com a pensão dele. É uma pensão dele? A pensão do pai, né, por morte. Sim. Aí tem a pensão dele. Que dá o quê? Quantos salários, mais ou menos? Dá R$5.000. R$5.000. Para você e para ele. Mas a casa própria já era sua? Você já tinha casa? Eu já tinha casa, eu já tinha carro. Sei. As terapias dele agora, eu estou tendo que renegociar, eu estou tendo que ver com plano de saúde, eu estou tendo que ver com o governo, tudo que eu nunca tinha precisado antes, né? Porque imagino que o gasto é muito grande, né? Durante todo o mês. Enorme. Eu imagino que R$5.000 é pouco, né? Não dá nem para pagar a fisioterapia dele. Caramba! Agora, o que eu te pergunto, né? Você passou por tantas privações, por tantos desafios, por perdas, né? Na sua família e tal. Qual foi a grande lição que você aprendeu de tudo isso, hein? Eu falo que ele veio para salvar a minha vida. Eu sempre quis ser a filha preferida na minha família e eu nunca fui. Eu sempre fui a ovelha colorida da família. Sei. E aí eu falo que eu sou a filha preferida de Deus. Porque todo mundo tem um anjo da guarda, mas esse anjo a gente não vê. E eu, como eu já estava perdida, Deus falou, meu Deus, essa mulher ela vai morrer do jeito que ela está. Vai infartar, né? Imagina. Então, eu vou fazer com que o anjo da guarda dela se personifique como filho. E aí eu acho que ele me deu de presente o meu anjo da guarda, porque foi através dele que eu vi que os pilares de uma boa saúde, eles são essenciais, que é alimentação, sono e exercício, para ele e para mim. E foi aonde eu vi que eu não preciso dos bens materiais que eu tanto desejava. A gente precisa, sim, ter condição de poder ter uma vida digna, mas aquele poder que eu queria, aquela luz que eu queria, não era ali. Hoje eu me sinto realizada e eu vejo essa luz aqui, sendo mãe. E eu me sinto realizada, porque eu vejo muitas mães reclamando de coisa que elas não fazem ideia do que é não ter.
Mães que dizem, eu não aguento meu filho o dia inteiro gritando, mãe, mãe, mãe. E o meu sonho é que meu filho voltasse a me chamar de mãe. Que coisa linda. Que coisa linda. É uma história que eu acho que é extremamente inspiradora, não só para as mães, mas para qualquer pessoa, mas agora em especial para aquela mãe que às vezes reclama mesmo, né? Poxa, mas é tão difícil ser mãe, é tão complicado o dia a dia e tal. E está aqui uma mãe que passou por tantas provações, né? Mas você acabou encontrando o lado positivo disso. Essa gratidão, né? De onde é que você tira essa força mesmo, hein? É do amor mesmo? É da lição da Índia, né? Onde lá eles me disseram que eu escolho aonde eu quero pôr o foco da minha vida. Eu posso focar na dor de tudo que eu passei, do que eu passo. Não é fácil. As pessoas dizem, você é tranquila. Porque eu escolho olhar para o lado tranquilo. Mas se eu quisesse focar na dor, eu poderia. Mas é chato, é deprimente. E eu acho que é uma questão de missão e de aptidão. Eu gosto de cuidar. Eu descobri com ele que eu gosto de cuidar das pessoas. Mas, acima de tudo, é o que ele me traz. Uma criatura que acorda sorrindo. É verdade. Que não caminha, que caminhava. Porque uma coisa é quando você nunca conheceu algo. E eu estava vendo ali as imagens, como ele olhava direto para você enquanto você dava a alimentação para ele. O tempo inteiro sorrindo e olhando para você, como te agradecendo por aquilo que você faz por ele, né? E era isso que eu ia dizer. Então, essa gratidão dele e essa força que ele tem, eu não tenho nem o que questionar. Porque se você tivesse desistido dele, da saúde, de ter procurado tanta coisa, provavelmente ele não estaria mais aqui. E nem você. E nem eu. Porque você também tinha uma vida completamente estressante, né? Que Total. coisa. Serviu para você essa história? Espero que tenha servido, porque essa nossa convidada, eu quis muito que ela viesse aqui justamente para trazer essa mensagem de que a gente reclama tanto, né? Eu reclamo tanto, tanta gente reclama tanto, e de repente a gente vê, poxa, se a gente fizer como você, escolher para onde a gente quer olhar e focar naquilo que é importante, a gente muda o nosso jeito de viver, né? Muda e fica leve. Fica Aí leve. a vida fica leve. Balbina, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Pelo teu tempo aqui, Gratidão. por ter trazido o Otto aqui pra gente ver também, né? Gratidão. A gente foi lá na sua casa, mas é um pouco diferente. Então, te agradeço muito e quero te desejar um excelente Dia das Mães e que, claro, o Dia das Mães é todo dia, né? Principalmente para você. Gratidão, gratidão, gratidão poder compartilhar. E eu espero que realmente, assim, que as outras mães, elas comecem a ver que esse outro lado é difícil. Até as mães atípicas, mas se a gente começar a ver o que tem de bom, sabe? Eles mostram a gratidão e essa é o melhor sentimento, assim, que tem. Imagina. Feliz Dia das Mães para você. Gratidão, querido. E feliz Dia das Mães para você de casa também. Tomara que isso aqui sirva de inspiração para você. Até mais.